Boa tarde a todos. Primeiro gostaria de parabenizar a Comissão de Direito Tributário da OAB, na pessoa do seu presidente Rodolfo Groff, pelo excepcional evento, a oportunidade de debater em alto nível com colegas especialistas na matéria tributária, evento que já foi aberto pela brilhante palestra da doutora professora Betina, e também agradecer aos meus amigos Alexandre Alquimi e João Rola pela oportunidade e também pelo tema que me foi conferido. É um tema que é da minha predileção, e faz parte da minha litigância profissional e também da minha dedicação acadêmica, e também, por fim, externar a satisfação de compor a mesa com os amigos Walter Lobato, Alexandre Costa e Marco Túlio. Então, também, presidente, eu vou, dentro do possível, tentar não estender muito além do tempo, mas peço que uma compreensão, mas também que o senhor controle aí a minha extensão. E qual que é o nosso tema? A base de incidência da contribuição previdenciária pós-reforma trabalhista. É um tema que está na ordem do dia, é um tema que todas as empresas têm analisado, refletido e tendo que tomar decisões estratégicas com relação à estrutura do seu recolhimento previdenciário, tendo em vista a relevância que a contribuição previdenciária tem no custo da operação das empresas brasileiras. No primeiro momento, eu acho importante nós delimitarmos de que ponto nós estamos partindo. Qual que é a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, tendo em vista a previsão constitucional e a sua regulamentação na Lei de Incidência Previdenciária. Então, a contribuição previdenciária do empregador, competência constitucional no artigo 195 da Constituição, a Seguridade Social será financiada pela sociedade, inclusive por contribuição do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei incidente sobre, entre as bases de incidência, a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Destacando que essa já é uma base de incidência que foi ampliada pela emenda constitucional número 20. Então já houve uma alteração constitucional visando albergar o máximo possível da grandeza da folha de pagamentos para a incidência da contribuição previdenciária. E a Constituição também traz outro dispositivo que é importante para a análise da estrutura da competência com relação à contribuição previdenciária, que é o parágrafo 11 do artigo 201. Dispõe esse parágrafo: os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão nos benefícios. Destaquei os ganhos habituais do empregado a qualquer título. Então, a Constituição traz, na regra de interpretação da competência constitucional para instituir a contribuição previdenciária, a locução ganhos habituais. Havendo a competência constitucional, coube ao legislador infraconstitucional federal instituir, em norma de incidência, a Lei 8.212, a base de incidência da contribuição. E ele traz, nos seus incisos 1, 2 e 3, o conceito de salário de contribuição. E qual que é esse conceito? A totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, a qualquer título, qualquer que seja a sua fórmula, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais, sob a forma de utilidades, e os adiantamentos decorrentes do reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador. Então, também já destaquei a totalidade de rendimentos pagos e os ganhos habituais. E o legislador infraconstitucional vem no parágrafo 9º e traz uma previsão, um rol de rúbricas que são excluídas desse conceito do salário de contribuição. Está lá no parágrafo 9º, não integram o salário de contribuição para os fins desta lei exclusivamente. Então, a base prevista pela Lei 8.212 é a totalidade dos rendimentos pagos em decorrência da prestação do trabalho ou do serviço de forma habitual, excluídos aquele rol do parágrafo 9º, nós vamos voltar a ele mais para frente. Então, nós temos aí o conceito de folha de salário e demais rendimentos, que tem previsão também na CLT, o artigo 457, considerar aquelas parcelas contraprestativas do trabalho
o salário base, previsto em carteira, mais aquelas verbas que acrescem ao salário do empregado. Só que, tradicionalmente, se discute, os contribuintes discutem perante o Poder Judiciário qual que é a efetiva grandeza que é abarcada pelo conceito de salário de contribuição, defendendo basicamente que verbas que tenham a natureza indenizatória, ou seja, não sejam remuneratórios, ou que correspondam a benefícios sociais, eles extrapolam o conceito de salário de contribuição, o indenizatório por não ser remuneratório, uma recuperação, e os benefícios sociais por serem uma previsão dada não pelo contrato de trabalho, mas por uma previsão normalmente constitucional. O tema é tão relevante, em termos de discussão, de repercussão no âmbito previdenciário, de custeio previdenciário, que nós não temos nada menos do que 4 repercussões gerais reconhecidas. Tema 163, já tem voto do ministro Barroso, salário de contribuição no regime próprio do servidor público. O tema 20, que nós vamos falar dele, julgado em 29 de março de 2017, o conceito de salário de contribuição no regime geral da Previdência. O tema 72, ainda não julgado, a inclusão ou não do salário maternidade na base de cálculo da contribuição previdenciária. E o tema 908, julgado em 5 de agosto de 2016, natureza jurídica das verbas, considerando elas que estão sendo uma análise infraconstitucional e não uma análise constitucional. E também nós temos mais de uma nota da Procuradoria da Fazenda Nacional avaliando a repercussão de julgados do STJ e do STF e orientando a Fazenda Federal com relação a qual a grandeza desse salário de contribuição, tendo em vista os diversos julgamentos, principalmente o tema 20, que delimita, a princípio, qual que seria a grandeza que constitucionalmente foi-se dada à competência. No âmbito infraconstitucional, já nós estamos falando da interpretação do conceito de salário de contribuição do artigo 28 da Lei 212, o STJ julgou em recurso repetitivo o famoso caso Hidrojet, que é considerado paradigma no que se refere à análise das principais verbas que os contribuintes discutem a não inclusão no salário de contribuição. Fazendo de forma bem sintética, no julgamento do caso Hidrojet, a primeira sessão do STJ decidiu que não compõe o salário de contribuição o texto constitucional de férias, caracteriza indenizatório e não habitual, os 15 dias que antecedem o auxílio-doença, ou seja, aqueles primeiros 15 dias de afastamento que o empregador remunera o empregado antes da conversão do afastamento em auxílio previdenciário, e o aviso prévio indenizado, entendendo, pelo próprio nome indica, que ele não é remuneratório, ele é indenizatório. E, por outro lado, o STJ, no repetitivo, entendeu que compõe o salário de contribuição, sendo o ganho habitual remuneratório, o salário maternidade e paternidade. Vejam, senhores, que nesse caso, o STJ analisou a natureza intrínseca de verbas. Então, ele fez a análise da verba específica em face do conceito de salário de contribuição do artigo 28. Por sua vez, o Supremo vai e enfrenta o tema no julgamento do tema 20, o RS 565-160, julgamento pelo Pleno do STF em 29 de março de 2017. Qual que era o tema que foi julgado pelo Supremo? O alcance da expressão folha de salários prevista na Constituição para o regime geral da Previdência, diferenciando que nós temos o regime próprio dos servidores e o regime geral da Previdência. A análise do acórdão demonstra que há um debate intenso entre os ministros de opiniões diferentes, principalmente no tema da análise se vão fazer análise específica ou não de verbas, ou se estão analisando apenas o conceito constitucional de folha de pagamentos para fins da possível incidência da contribuição previdenciária. Prevaleceu, na maioria dos ministros, o entendimento que as verbas que o STF, não caberia ao STF analisar a natureza intrínseca de cada verba, isso seria uma análise infraconstitucional. Então, aquelas verbas que estavam sendo discutidas no RE, que foi alçado à repercussão geral, que são essas que estão citadas, elas não foram analisadas a sua natureza jurídica
pelo Pleno do STF. O STF se limitou a analisar essa grandeza prevista no artigo 195 da Constituição. E foi aprovada a tese: a contribuição previdenciária incide sobre os ganhos habituais do empregado antes ou depois da emenda constitucional 20. Na verdade, essa tese é simplesmente dizer que aquele parágrafo 11 do artigo 201, que nós já nos referimos, ele é vigente, porque está se repetindo o que está disposto no parágrafo 11 do artigo 201. Os ganhos habituais do empregado compõem o salário de contribuição possível em termos de competência tributária ativa para a União Federal. Só que, além de não ter havido análise individual de verbas, os ministros se abstiveram de analisar qual que é o conceito de habitualidade. Né? Relembrando que, lá no parágrafo 11 também do artigo 201, né, o cerne é que os ganhos habituais podem compor ou deverão compor o salário de contribuição. O STF também não analisou o conceito de habitualidade. Aí nós temos uma dificuldade, porque o conceito de habitualidade é controvertido, né? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Existe, inclusive, controvérsias de entendimento no âmbito do judiciário e do CARF, né? Diferença entre habitualidade e eventualidade, né? Partindo, então, né, desse conceito dado pela Constituição para a Lei 8.212, vem a reforma trabalhista e altera determinados dispositivos da CLT e da Lei 8.212, alterando de forma significativa a base de incidência das contribuições previdenciárias patronais. Qual foi o artigo base dessa alteração? O artigo 457, que define salário. Parágrafo 2º, né, alterado pela Lei da Reforma Trabalhista. As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou previdenciário. Então, se dispôs agora na CLT que essas verbas, principalmente, são mais relevantes, na nossa análise, prêmios e abonos, ainda que habituais, não integram o salário, o contrato de trabalho e a base de incidência das contribuições previdenciárias. E vem o legislador e tem o cuidado de definir, no que se refere aos prêmios, trazer uma conceituação. O que é o prêmio que está excluído da base de incidência da contribuição previdenciária? Parágrafo 4º do 457. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro ao empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Então, ele classificou prêmio numa locução legislativa que tem que ser interpretada. Prêmio é aquilo pago como liberalidade pelo empregador a empregado, grupo de empregado, em decorrência de um desempenho superior ao ordinariamente esperado, né? Aí também, exatamente, aí nós vamos ter que discutir o que é liberalidade e o que é desempenho. Logo após a reforma, a publicação da lei, vem uma medida provisória, MP 808, que altera esse próprio parágrafo 4º, na verdade, ele acresce um outro parágrafo ao artigo 457, parágrafo 22, mas a MP 808 não foi convertida em lei, então está fora do nosso âmbito de análise. Além de alterar o 457, a Lei da Reforma Trabalhista vem e altera a própria Lei de Incidência Previdenciária. Ele altera o parágrafo 9º da Lei 812, parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 812. Né? Então, na nova redação do parágrafo 9º do artigo 28, não integra o salário de contribuição para os fins desta lei exclusivamente. Aí entra o rol. As diárias para viagens, sem mais o limite, que tinha antes a previsão de limite de 50%. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico odontológico próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos, ortopédicos, etc., e outros similares. E a linha Z, que é bastante importante para a nossa análise. Não integram um salário de contribuição, os prêmios e os abonos. Qual foi o objetivo do legislador? Dar maior segurança.
Porque era possível se alterar apenas o 457, a tese fazendária de que a Lei 812 é lei especial, a CLT é uma norma geral, e como a lei especial não excluiria do salário de contribuição, prevaleceria a 812. Então, atualmente, a alteração no âmbito trabalhista, ela é replicada diretamente na norma de custeio previdenciário. Então, vamos analisar alguns tópicos os principais elementos dessa alteração da base de cálculo da reforma trabalhista no que se refere ao custeio previdenciário. Isso aqui, com certeza, é o que as empresas mais têm avaliado, né? O Walter, com certeza, tem tratado disso no escritório também. Isso traz para as empresas uma necessidade de análise estratégica do seu plano de remuneração meritocrática. As empresas têm, principalmente as grandes empresas, planos de premiação para gerentes, diretores, além da PLR. Antes da reforma trabalhista, era pacífico que o prêmio era um agregado ao salário, inclusive para fins de custeio previdenciário. Então, o prêmio, habitual ou não, ele era considerado como decorrência do contrato de trabalho, como decorrência do trabalho prestado, e ele estaria incluso no salário de contribuição. Com o artigo 457, exclui-se um tipo de prêmio do salário de contribuição. Qual tipo? Aquele decorrente do desempenho superior ao ordinariamente esperado. É importante destacar que esse parágrafo 22, ele não está mais vigente. E o que ele alterava? Ele colocava uma limitação, porque considerava-se prêmio as liberalidades concedidas pelo empregador até 2 vezes ao ano. Então agora não tem mais essa limitação, que só poderia pagar 2 vezes ao ano. E também colocava dentro do âmbito de exclusão o pagamento a empregado, grupo de empregado ou terceiros vinculados à sua atividade econômica. Mas olha que interessante, com relação a terceiros, como nós temos a alteração da Lei 812 e o salário de contribuição vai abarcar o terceiro para incluir no salário de contribuição o pagamento a terceiro, independentemente do vínculo empregatício, a exclusão do parágrafo 9º também se aplica ao pagamento de prêmio a terceiro, na minha interpretação. Então isso não muda a exclusão do pagamento de terceiro a prêmio, por algum desempenho extraordinário em prol da fonte pagadora, por haver a alteração da própria Lei 812. Nessa análise, então, para as empresas, de qual é o contexto da exclusão do prêmio? Qual é esse prêmio que está excluído do salário de contribuição? Alguns parâmetros. O pagamento do prêmio deve decorrer de liberalidade do empregador. Ele não pode ser uma remuneração normal decorrente do desempenho do trabalho. Não pode ser salário. Você não pode substituir salário por prêmio. Pode ter como beneficiário o empregado, grupo de empregado ou terceiros vinculados à atividade da fonte pagadora, mesmo com a não conversão em lei da MP 808. Os prêmios podem ser pagos mais que 2 vezes ao ano. Até aqui está errado. Os prêmios podem ser pagos mais de 2 vezes ao ano, porque não houve a conversão em lei da MP 808. O prêmio deve estar comprovadamente vinculado a desempenho superior ao ordinariamente esperado. Ou seja, o mais importante, vai ter uma próxima transparência, vai ser estruturar o prêmio de forma que, logicamente, seja auferível, que aquilo que está sendo pago é decorrência da aferição de um desempenho superior ao ordinário. E o prêmio, logicamente, não pode ser substituto de parcela salarial prevista no contrato de trabalho. E vamos lá, o que seria então esse conceito de desempenho superior ao ordinariamente esperado? No conceito trabalhista, prêmio é modalidade de remuneração vinculada a fatores de ordem pessoal do trabalhador, como produtividade e eficiência. Não se confunde com a participação do lucro, com a PLR, já que o fato gerador do prêmio não é o resultado da empresa, é o desempenho individual do empregado. Isso a gente vai diferenciar o prêmio da gratificação, que normalmente não se vincula à conduta específica do trabalhador, mas a uma liberalidade pura do empregado que, por uma avaliação própria, premia, gratifica o empregado ou grupo de empregado. Só que deve ter um cuidado na estipulação do prêmio, porque com certeza esse prêmio vai ser fiscalizado, caso ele se considere que é um prêmio que não integra o salário de contribuição, a Receita Federal vai fazer em fiscalização a compatibilização desse prêmio com o requisito do 457, parágrafo 4º da CLT. E lembrando agora com E social, essa
vinculação, né, esse cruzamento de informação do pagamento de prêmio vai estar mais explícito ainda pela Receita Federal, né? E como é que nós vamos construir isso? A construção do desempenho extraordinário deve ser sempre feito em face da realidade da empresa e da função desempenhada pelo empregado, né? Então, o pressuposto básico é que se identifica um desempenho ordinário, ou seja, aquilo que é a função básica pelo qual o empregado foi contratado, aquilo que dele se espera como retribuição pura e simples da remuneração ajustada, e se faça, a partir dessa delimitação do ordinário, uma métrica para se referir o que seria extraordinário em face do ordinariamente previsto, ou seja, aquilo que é remunerado pelo salário é o ordinário, aquele desempenho que supera o habitualmente, o normalmente esperado, estaria remunerado pelo prêmio. Então nós temos aí, tem que ser por liberalidade do empregador, né? No CARF, nós temos uma controvérsia grande sobre uma posição dos contribuintes, uma posição do fisco sobre o que é habitualidade ou eventualidade. Prevalece no CARF que eventual, não habitual, é aquilo que é aleatório, não é previamente previsto no contrato de trabalho. Essa discussão se esvazia com a reforma trabalhista, que se refere ao prêmio. Por quê? A própria norma coloca expressamente que, ainda que habitual, esse prêmio está fora do salário de contribuição, né? Então, o fato de a previsão, né, um regulamento de premiação, um acordo de premiação, que permita ao empregado saber previamente quais são os requisitos para ele ser premiado, além de não elidir o conceito de liberalidade, ele, inclusive, é o que nós consideramos mais recomendável. Por quê? Porque é algo que vai permitir ao empregador mostrar para a Receita Federal que ele fez previamente a análise do que é o desempenho ordinário e estipulou e deu conhecimento ao empregado, ao grupo de empregados, qual que seria o desempenho que extrapola aquele ordinário e qual que seria a premiação decorrente dessa conduta extraordinária. Então, na verdade, a gente considera que é justificável e sugerido que se faça, sim, previamente a delimitação do conceito de prêmio para aquela atividade, para aquele empregado, no contexto daquela empresa, né? Um exemplo, presidente, já ultrapassei, mas vou precisar mais de alguns minutinhos, vou pedir a compreensão, mas vou ser mais rápido. Por exemplo, num caso de um profissional de vendas, o prêmio não pode fazer vezes a gratificação por venda. Por quê? A comissão de venda. Porque vender é o desempenho que se espera de um vendedor. Ele é contratado para efetuar vendas. Mas você pode fazer uma métrica que demonstre que a média anual, ou a média nos últimos 2 anos de venda, foi de X vendas por mês. E estipular que aquilo que ultrapasse a média normal e esperada é um desempenho superior, extraordinário, e que aquilo possa ser remunerado com uma premiação além da comissão de venda ou do salário, né? No caso temos tido muitas discussões com relação a cargos mais executivos, gerenciais. Como é que eu faço um desempenho superior ao ordinário ao jurídico de uma empresa? A contabilidade, ao RH, né? No setor de vendas me parece que é uma coisa até mais material, você consegue ver um desempenho. Nesse caso, tem que fazer uma análise com pertinência lógica. Você tem que criar objetivos, metas, né? Elementos que mostrem que se extrapolou o ordinário dia a dia esperado daquele empregado, daquele grupo de empregado, e ele conseguiu uma eficiência superior. Por exemplo, no caso jurídico, né? Aumentando o número de processos ganhos em determinado período, aumentando o número de acordos, aumentando o número de desoneração que a empresa conseguiu nos seus processos tributários. Isso são elementos que possam justificar, né, para cargos gerenciais a estipulação da premiação. Uma dúvida, né, pus até de vermelho. O parâmetro ou meta que se vincula o prêmio pode estar vinculado total ou parcialmente a fato que não se relacionam diretamente ao desempenho do empregado ou grupo de empregados? Por exemplo, meta de setor, unidades ou globais da empresa. O que a gente nota muitas vezes é uma tendência da empresa misturar PLR com essa premiação do 457. Na minha opinião, o prêmio ele não pode ter a mesma natureza da PLR. Por quê? Eles têm que estar vinculados a uma conduta do empregado ou do grupo do empregado. Você pode ter, no contexto
do plano de premiação um ingrediente de resultado corporativo, mas ele não pode estar centrado exclusivamente, por exemplo, no EBITDA, uma margem de lucro, porque aquilo não tem uma correlação direta material, ele contribui, mas não é o desempenho dele individual que fez a empresa ter mais lucro ou menos lucro. Você pode ter um ingrediente, mas ele não pode estar centrado só nisso, porque isso é um elemento de PLR. Né? Então, isso colocaria em risco essa exclusão dessa premiação do salário de contribuição. Um ponto que eu debati com o procurador da Fazenda Nacional, amigo meu, no evento do MDT. Né? A inconstitucionalidade dos parágrafos 4º, do 22 não tem mais, do artigo 45 da CLT, em face ao artigo 201, parágrafo 11 da Constituição, e o entendimento do STF com relação ao tema 20, a Fazenda Nacional, né, esse procurador, ele defendeu na palestra dele que sim. Né, eu entendo que não, porque o Supremo interpretou a regra de competência. Os ganhos habituais deverão ou poderão compor o salário de contribuição. Mas quem define a materialidade da incidência dentro da competência possível é o legislador infraconstitucional. A partir do momento que ele exclui o prêmio, lá no parágrafo 9 do artigo 200, parágrafo 9 do artigo 28 ao 212, ele está criando uma norma de não incidência. Então, ele não está violando a Constituição, ele sabe que ele poderia tributar, né, um prêmio habitual, mas ele, por opção legislativa, ele resolve reduzir a base de cálculo possível da contribuição previdenciária. Então, nesse caso, eu entendo que não há incompatibilidade. Vamos pular aqui. Aqui também, depois do material, posso passar para vocês. Com relação aos abonos, né, os abonos tinham sido excluídos da exclusão do salário pela MP 808. Com a revogação, com a não conversão em lei, os abonos continuam excluídos da base de incidência pela reforma trabalhista. Lembrando que existem abonos que a jurisprudência já excluía e a PGFN, inclusive, reconhece em pareceres da PGFN. Abono à assiduidade, abono pecuniário de férias, né, abono único de convenção. Inclusão do artigo 611-A, né, pela 13467. PLR, um tema que o colega Walter domina bastante. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, observados no inciso 3 e 6 do caput do artigo 8º da Constituição, tem prevalência a lei quando, entre outros, dispuserem sobre participação nos lucros ou resultados da empresa. Posição da PGFN. Para fins previdenciários, prevalece ainda a Lei 10.101, porque a norma de exclusão do parágrafo 9º fala a participação dos lucros e resultados nos termos de leis específicas. Então, não haveria o afastamento da Lei 10.101. É discutível, né, porque aí nós estamos vendo uma lei ordinária também, fazendo uma equiparação, mas por fim de conservadorismo, eu acho que a PLR deve ser feita nos termos da Lei 10.101 e com os limites da jurisprudência do CARF. Metas claras e objetivas, assinatura do acordo antes do período aquisitivo e periodicidade de 2 pagamentos por ano e nunca inferior a 1 trimestre. Né? Ajuda de custo, né? Nos termos da legislação previdenciária, excluído do salário de contribuição, a ajuda de custo concedida nos termos do 470. Né? A Lei 13.467 altera o 457 no parágrafo 2º e coloca que a ajuda de custo, ainda que habitual, ou seja, mesmo aquela ajuda de custos mensal, ela está excluída do salário de contribuição. Lembrando que a MP 808 ela colocava uma restrição, né? A ajuda de custo ficava limitada a 50% da remuneração. Como ela não foi convertida em lei, não tem mais essa limitação. Não existe mais o limite que existia antes na lei previdenciária, que só a ajuda de custo limitada a 50% era excluída. Né? Já estou caminhando para o final. Assistência médica e odontológica. Né? Já havia a previsão da exclusão do salário de contribuição na linha Q do parágrafo 9 do artigo 28 da assistência médica odontológica. Só que havia a previsão de que só haveria exclusão se fosse a assistência médica odontológica fosse extensiva a todos os empregados da empresa. E o CARF ainda ampliou essa limitação ao dizer que, além de ser extensiva a todos, o plano deveria ser igual. Não poderia ter diferenciação de plano, que seria um absurdo, na minha opinião, porque a lei não falava isso. A lei exigia só que fosse extensível a todos.
Com a alteração do 457 e da Lei 812, não existe mais a obrigação de que a assistência médica odontológica seja extensível a todos para que ela não componha o salário de contribuição, e muito menos de que o plano de assistência seja igual a todos os empregados da companhia. Ampliou-se, né, o incentivo aos empregadores de que façam a assistência médica e odontológica dos seus empregados, já que agora ele pode fazer da medida que ele for possível economicamente ou conveniente segundo a sua estrutura. Mesma coisa, né, adequou a assistência médica odontológica à alteração que tinha sido feita anteriormente para a prestação de serviço de custeio educacional. Né? Diárias de viagem, redação antiga da CLT, era excluído do conceito de remuneração caso não excedesse o limite de 50% do salário. Né? Com a Lei 13.467, excluiu a diária de viagem do conceito de remuneração sem limite percentual e ainda que habitual. Mesma coisa a Lei 812, que exclui o salário de contribuição. Então, hoje, após a reforma trabalhista, a diária de viagem, independentemente do percentual da remuneração a que ela se refere, está excluída do conceito de salário de contribuição. Presidente, eram essas considerações, o tema realmente extrapola, mas eu quis trazer aqui apenas um contexto geral dos principais aspectos da eficácia da reforma trabalhista em face ao salário de contribuição. Eu agradeço a todos aí a atenção e fico à disposição.